No vídeo de hoje, vamos explorar uma profecia intrigante de Jesus sobre o fim dos tempos, revelando pontos cruciais que afetam a todos nós, independentemente de nossa fé. Prepare-se para uma análise profunda e reveladora que vai te fazer refletir sobre o mundo atual e o que podemos esperar para o futuro. Não deixe de assistir até o final, pois as revelações que compartilharemos vão mudar sua perspectiva sobre o mundo e seu papel nele. Em poucas vezes na história da humanidade se falou tanto no fim dos tempos como agora por causa das pandemias que enfrentamos, das grandes guerras que estão ocorrendo e pelo esfriamento do coração das pessoas à volta de Cristo. Tem sido um assunto frequente no meio dos cristãos. E um dos trechos bíblicos que mais tem sido usado por essas pessoas é o capítulo 24 do livro de Mateus, onde Jesus fala sobre o que acontecerá com o mundo antes de sua volta. Por isso, neste vídeo, faremos uma análise de tudo o que o Senhor realmente disse para seus apóstolos sobre os dias que estão por vir. Vamos lá! O capítulo 24 de Mateus reúne o último grande sermão de Jesus antes de sua morte. Ele foca no fim dos tempos, em sua volta e no grande julgamento. Mas antes de entendermos o que Jesus falou ali, é preciso entender todo o contexto daquele momento. Para isso, vamos voltar ao capítulo 23, onde vemos Cristo falando para uma grande multidão no templo em Jerusalém. Naquele momento, Jesus criticava a postura dos fariseus e dos mestres da lei que pregavam, mas não seguiam a palavra de Deus. Em seguida, ele trouxe duras palavras ao povo judeu. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Logo depois disso, o capítulo 24 começa contando que Jesus deixou o templo com seus discípulos. Pelo dom de sua pregação lá dentro, era muito provável que ele ainda estivesse irado com a infidelidade e a falta de fé dos judeus. Minutos depois, ele começa a profetizar, dizendo que nada daquilo ficaria de pé e que o templo seria destruído em breve. Os discípulos então ficaram curiosos com aquela profecia e, assim que chegaram ao Monte das Oliveiras, perguntaram ao mestre quando aquilo iria acontecer e quais seriam os sinais que apontariam para sua segunda vinda aqui na terra. Então, Jesus se acertou como de costume e passou a explicar para seus discípulos tudo o que estava por acontecer ao mundo até a consumação dos séculos. Essa passagem também é conhecida como o Sermão Profético. A maior parte dessa profecia também está relatada em Marcos, capítulo 13. Bem, agora que nós já entendemos todo o contexto em que o capítulo 24 de Mateus foi escrito, vamos analisar seu conteúdo. Essas passagens são difíceis de interpretar porque, além de sua linguagem ser simbólica, elas tratam de uma série de acontecimentos. É por isso que muitas pessoas pegam alguns trechos dessa fala de Jesus, interpretam mal e acabam levando mensagens incompletas ou até erradas para outras pessoas. Por isso, neste vídeo, vamos analisar a profecia de Jesus a respeito do fim dos tempos. Primeiro, precisamos pensar para quem esta mensagem foi direcionada. A grande maioria das pessoas acredita que as palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 24, foram ditas para sua igreja, mas isso não é verdade. Elas foram direcionadas aos judeus naquele momento. A igreja de Cristo ainda era um mistério e só seria incluída no agir de Deus em Pentecostes, revelada depois através das cartas do apóstolo Paulo. Então, é preciso deixar claro que os acontecimentos profetizados por Jesus nesse capítulo tratam unicamente de como será a situação dos judeus no período da grande tribulação antes de sua volta. Além disso, o capítulo 24 de Mateus trata dos falsos profetas e dos falsos cristos que surgiram para enganar o povo. Diferente do que muita gente imagina e prega nas igrejas atualmente, as pessoas levantadas por Satanás representam um perigo para Israel, que não acredita que Jesus é o Messias e que ele já veio uma vez. Nós, que somos a Igreja de Cristo, precisamos nos preocupar mais com os falsos mestres, falsos apóstolos e falsos pregadores, além de sabermos discernir os espíritos, para que nenhum deles nos afaste dos caminhos do Senhor. Mais uma prova de que os judeus são alvo da profecia de Cristo
a respeito do fim dos tempos está no versículo 15, quando Jesus fala do sacrifício terrível, ou em algumas outras versões da Bíblia, abominável da desolação. Aqui, Jesus fala da terra judaica, do templo e dos sacrifícios que Daniel já havia profetizado há muito tempo. Repare ainda, no versículo 16 de Mateus, capítulo 24, Jesus disse que aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para os montes, o que claramente se refere a Israel. Em todo o Testamento, não existe uma única passagem que Jesus ou qualquer um de seus apóstolos peçam para que a igreja fuja para os montes. Por fim, o texto ainda fala sobre o sábado, que está relacionado aos costumes e leis dos judeus, e traz a parábola da figueira, que é uma representação simbólica da nação de Israel. Para entender o segundo ponto que devemos analisar, quando essa profecia de Jesus começará a se cumprir em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus declarou que ninguém, nem os anjos do céu, nem ele mesmo naquele momento, sabia o dia e a hora em que aquela profecia se cumpriria. Apenas Deus sabia, mas ele deixou claro que isso aconteceria quando o mundo menos esperava. Ele comparou esse momento com os dias de Noé, em que as pessoas viviam normalmente, sem perceberem o dilúvio que estava por vir. Assim, na vida do Filho do Homem, as pessoas estarão vivendo suas vidas cotidianas, sem perceberem o que está prestes a acontecer. Mesmo sem sabermos a data certa do início dos acontecimentos que marcarão a volta do Messias ao povo judeu e o estabelecimento do seu reino aqui na terra, a passagem nos mostra que a profecia começará a se cumprir nos 7 anos de tribulação, que serão a última das 70 semanas profetizadas por Daniel. Uma coisa interessante dessa profecia de Jesus é que tudo está relacionado ao que o apóstolo João registrou nos capítulos 6 e 19 do livro de Apocalipse. Muitos acreditam que a Igreja de Cristo não passará por nenhum desses eventos, pois ela já terá sido arrebatada, guardada da hora da aprovação, conforme está escrito em Apocalipse 3, 10. Para entender o terceiro ponto que devemos analisar, qual mensagem essa profecia de Jesus traz para nós hoje, é importante destacar que, mesmo não sendo diretamente direcionada à Igreja, essa profecia serve como um alerta para todos nós. O mundo está enfrentando crises, conflitos, pandemias, fome, fenômenos naturais e perseguições religiosas. Devemos estar preparados espiritualmente, não nos deixando distrair pelos prazeres deste mundo e mantendo nossa fé em Jesus. Pois, se o fim dos tempos está próximo, o tempo do arrebatamento também está. Portanto, estejamos preparados para seguir a Cristo e garantir nossa morada com Ele por toda a eternidade. Amém. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.